Olá! Hoje mais um acabamento em gola smoking, feito agora com frontura e máquina. Ele é feito de atravessado. Coloco na máquina os pontos e seleciono 2 por 1. Ele precisa ser uma malha bem apertada. Não pode ser muito molenga, porque senão ele não fica um acabamento muito bom, porque ele é largo, tanto na base quanto em cima, mais em cima, principalmente na parte da gola. Coloquei aqui alguns pontos. É preciso calcular a quantia de pontos que dê para metade da blusa. Dificilmente vai ser possível fazer de ponta a ponta, pelo tamanho de blusa, de casaco, a não ser que seja infantil. Mas faz-se a costura, costumeiramente, na parte do meio das costas, bem em cima. Então, é preciso calcular, depois que o ombro está costurado, quantos pontos colocar para esse acabamento, para essa gola ficar com a costura ali, sem sobrar e nem faltar pontos nenhum. Coloco aqui na máquina, para lã cristal, uma regulagem de início 0,1. Que são as 3 primeiras carreiras. É sempre bom fazer em regulagem mais apertada. Mudo a regulagem para 1, que também vai ser apertada. Portanto, cuidado com as agulhas, principalmente essas do final, que elas precisam trabalhar. E com uma regulagem apertada, pode ser que elas não queiram despachar os pontos. Então, trago para cima para elas trabalharem. E levo a máquina devagar. É possível fazer casa de botão nesse acabamento aqui também. Fiz 16 carreiras, vamos simular uma casa de botão. Tenho que fazer uma diminuição de um ponto na máquina e uma na frontura. Isso para um botão médio. Só que as agulhas que foram diminuídas, eu não posso deixá-las sem trabalhar. Trago para cima para trabalharem novamente, 2 por 1. Formou um buraquinho ali que seria uma casa. Eu só vou fazer uma para simular, mas podem ser quantas casas você precisar. Quando faz o trabalho assim, ele já pega o ponto, faz a laçada e ela trabalha normalmente. Aqui eu trabalhei uma quantia de 26 carreiras para esse início, porque é uma blusinha pequenininha. Aquela blusa que nós já tínhamos feito em 2 outros modelos dessa gola smoking, só que em máquina. Agora, coloco o carro no H, a frontura no H também. São essas 2 alças laterais aqui no modelo da Eugene 820, 830, 840 são nessa alça lateral. Estou com a máquina em suspenso, vou colocar agulhas em suspenso também. Eu quero uma gola que seja grandona. Então, eu elevo agulhas aqui embaixo que formam o comprimento até o decote ou um pouco para baixo do decote. Vou precisar tomar bastante atenção com essas agulhas aqui para que elas trabalhem, para que não falhem. Venho com o carro para a esquerda, sempre cuidando se elas trabalharem.
direita, elevo. Aqui eu vou elevar 3. Um grupinho da frontura e uma agulha apenas da máquina. Uma agulha da máquina, um grupinho da frontura. Um grupinho da máquina, e assim eu vou fazendo elevações de 3 agulhas. Nem sempre vai ser na mesma da máquina ou só da frontura. Eu estou elevando de 3 em 3 pela quantia de pontos que eu tenho. Numa gola real, num tamanho de casaco real, aqui podem ser um grupinho da frontura e um da máquina. 4 agulhas ao mesmo tempo. Mas isso vai depender da quantia de pontos que você tem e da quantia de elevação que você quer, que ela fique mais larga ou não tão larga. E aqui eu termino. Não chego até a última, porque suponhamos essa seria uma parte do acabamento e a costura aqui em cima, na parte direita, é no meio das costas. Então, eu não posso chegar até lá com ela elevando. Preciso chegar um pouco próximo, mas não tão na última agulha. Agora, passo essas agulhas da frontura para a máquina para conseguir continuar o trabalho. Baixar os pontos para posição do trabalho, para depois transportar as agulhas da frontura para a máquina. Essa é a minha maneira de fazer o trabalho. Existem outras possibilidades, cada um acha a maneira mais fácil para si. Mas é bom conhecer outros métodos também, né? Transfiro para a máquina para depois conseguir acabar ou remalhando ou tirando com linha de outra cor. E aqui a gola terminada, a primeira parte dela. A costura fica na metade das costas. Dificilmente consigo fazer ela inteiriça, mas se conseguir, também daria para fazer inteiriça. Aqui eu tenho alfinetes embaixo, alfinetes em cima e preciso passar. Essa é uma malha que precisa ser passada antes de acomodar na blusa, porque ela não pode encolher. Se eu tiro o alfinete, ela fica dessa forma aqui. Se eu costuro na blusinha, na blusa, uma gola assim, vou passar depois, eu arrebito também a blusa. Isso não fica bom. Então, primeiro, estico ela, passo ou vaporizo e deixo ela
secando, esfriando, antes de aplicar na blusa. A parte remalhada também poderia ser em linha de outra cor e os pontos costurados de forma invisível na blusa. Isso é opcional. Tanto um modelo quanto o outro é possível de fazer e o acabamento fica bom. A casa de botão aqui embaixo eu fiz apenas com 2 agulhas e ela saiu uma casa pequena. Isso você precisa ver que tamanho de botão vai ser empregado, vai ser usado na peça. Então, se for maior, tem que fazer mais buraquinho maior aqui embaixo. Ele não precisa ser caseado, mas precisa ser grande o suficiente para passar um botão que não seja tão fininho quanto esse. Ele não chega a 1 centímetro de espessura. Dá para perceber que a gola é menor aqui embaixo e vai aumentando as carreiras aqui. Como ela é pregada na blusa, essa parte do remalhado, a parte de cima é costurada metade para um lado, metade no lado avesso, metade no lado direito, para que quando virada, ela fique direito do trabalho, direito na peça também. Aqui ela pode ser a casa de botão chegar mais em cima, fechando mais, ou deixando ela mais aberta assim também. Essa é uma gola feita na frontura. É rápido de fazer, é fácil de fazer. O difícil seria colocar na peça sem passar. Então, passa ela primeiro ou vaporiza ela primeiro para ela ficar firme. Depois é só alinhava bem certo nos ombros, alinhava na parte do decote traseiro, nas costas, alinhava embaixo e costura. Esse é um modelo muito fácil. Aí alguém me pergunta, mas como é que eu vou calcular quantos pontos colocar? Se eu ponho de mais, ela fica sobrando. Se eu ponho de menos, ela fica repuxando. Então, assim como eu também não sei como calcular uma regra única para todas as peças, eu costumo fazer amostra, uma amostra pequenininha. Aqui foram 30 pontos. Selecionei na mesma forma que a gola, fiz na mesma regulagem que a gola, 20 carreiras. O que eu faço com isso? Primeiro, vaporizo ela também. Ela fica esticadinha. Depois eu ponho na minha peça, também com alfinetes bem esticada a peça, e vou calculando quantos desses pedacinhos de 30 agulhas eu vou precisar para minha frente, para minha peça em si, porque aqui já teríamos o ombro costurado, a parte das costas e a outra parte da frente. Então, eu vou esticando, ou vou colocando sem esticar, porque ela vai estar passada, e vou calculando os pontos para essa gola. Isso é um trabalho prático. Ah, mas não tem uma regra? Pode até ser que tenha. Eu não conheço essa regra, porque variando a linha, se aqui é uma 3,15 e eu fizer o mesmo tamanho para 2 fios industrial, por exemplo, vai dar diferente. Se eu trocar a linha para uma mais grossa, vai ser diferente também. Então, quando tem muitas variáveis, a forma mais prática é a melhor para você não ficar fazendo acabamento, depois tentando colocar e ele não cabe, daí desmanchando, fazendo novamente. Então, faz uma amostra. A amostra não custa, você não precisa nem quebrar o fio. Faz a amostra e vai calculando. Dá para perceber também a altura dos botões, das casas de botões. Aqui seriam 2, já chego no decote. Para minha blusinha aqui. Você calcula de acordo com a tua amostra. Certo? Nossa gola smoking para hoje, feita na frontura apenas. Já mostrei 2 formas nos vídeos anteriores de fazer apenas na máquina. Aqui na frontura, e tenho também um outro vídeo mais antigo, eu deixo na descrição, de uma blusa feita com gola smoking fechada. Também podendo ser aberta. Ela começa na horizontal, não na vertical. O acabamento não sai assim na vertical. O acabamento não sai dessa forma, ele sai
inteiro, começando de baixo, terminando no outro lado. Então, são várias formas de se fazer o mesmo tipo de gola. Existem outros? Com certeza, vários outros. Nós mostramos esses e eu espero que tenha ajudado a Bernadette, que me pediu em especial, e a todos que estão fazendo casaco com gola de smoking, certo? Nosso abraço para hoje é para D, do canal D Artes, para Beatriz, para Luciana Vilmara, para Rosimeire, para Márcia, Josielma, Ivone, Selmad e Lucilene. Tem gente que reclama que não ganhou o abraço ainda. Calma, eu ainda tenho muitos vídeos pela frente, ok? Nossa amostra para hoje, uma gola smoking. Bom trabalho!